Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a nossa live hoje. Vamos falar de um tema controverso. Vamos falar de amor, mas vamos falar em relação a algumas coisas que as pessoas costumam recorrer, como por exemplo, amarrações amorosas. É um tema bastante controverso, bastante discutido na espiritualidade. E eu vou falar para vocês de uma forma científica, de uma forma do ponto energético, tá? Não de forma religiosa, não com nenhum tipo de crivo, nenhuma questão moral, mas de forma energética. O que acontece quando a gente recorre a essas questões, né? E eu vou falar de um ponto de vista real que eu vi acontecer na vida dos meus consulentes, na vida de alunos, pessoas que buscavam ser felizes no amor e por causa das suas carências, por causa dos seus desequilíbrios, acabaram recorrendo a essas coisas. Ou nem recorreram, mas foram vítimas desse tipo de situação. Vamos começar então definindo o que é uma amarração, né? Então, a amarração, ela é um ritual com o objetivo de unir duas pessoas. E ela pode estar envolvida num ritual desequilibrado no sentido de magia negra, ou seja, quando uma das pessoas não está de acordo com aquela amarração, né? Então ela é feita de forma unilateral, ou ela pode ser feita de forma consensual, quando os dois estão de acordo com aquela amarração. Como assim, Suzy? Pois é. Existe, né, então essas duas formas, quando a pessoa, os dois querem e quando só um quer. Vocês sabiam disso? O casamento, gente, ele é a amarração mais antiga que a gente tem. O casamento é a união consensual, pelo menos quase sempre é consensual, né? A gente sabe que em algumas circunstâncias o casamento ele pode ser obrigado, né, pela família, por situações diversas, mas falando de forma geral, né, quando duas pessoas se unem em matrimônio, elas estão sim fazendo um ritual de amarração consensual. Não é magia negra, mas pode ser um ritual consensual desequilibrado que pode trazer sim questões desequilibradas futuramente para as pessoas. Porque elas estão dentro ali da questão do rito do casamento, as pessoas estão se unindo, se amarrando, inclusive tem algumas tradições que realmente amarram os pulsos dos noivos. Vocês já viram isso? Amarra, dá um laço. Em alguns cultos ciganos também se faz isso. Em outros, antigamente era muito mais comum, né? De dar um lacinho com nó mesmo no pulso dos noivos, né? Que é para amarrar mesmo, para fazer aquela união, né? Boa noite, obrigada, Luísa, pela sua rosa, que linda, sejam todos bem-vindos, né? Inclusive vocês podem ir fazendo perguntas aí, conversando comigo em relação a isso, tá? Então, quando você casa, você fez um processo, um rito de amarração, sim, consensual, não é magia negra, mas existe ali, tanto existe um processo de desequilíbrio que você vê que na vida sucessivamente vai ocorrer esses processos envolvendo o casal, né? Porque amor e casamento são coisas diferentes. Casamento é instituição, amor é relação afetiva. A gente já vai também falar um pouquinho dessas coisas, tá? Como assim, Suzy? Você tá me ensinando que eu não tô entendendo mais nada. Você é contra o casamento? Não é isso. Mas o que acontece? Quando você promete lá no padre ou na religião em que você se casou e você também assinou em cartório, que a partir daquele momento você tá numa união com a pessoa. Então, nas leis da terra e nas leis do espírito, segundo a religião a qual você pertence, você se uniu àquela pessoa. Olha só o que acontece. Geralmente é prometido por toda a vida. Aí é que tá o problema, né? Se você se une à pessoa e você não prometesse algo que você não sabe se você vai conseguir cumprir, se é para isso, né? Porque hoje é uma outra situação social, né? Então aí lá na frente você precisa quebrar aquela amarração.
Normalmente, né? Porque raramente a pessoa consegue ficar casada hoje em dia a vida inteira. E vai quebrar a amarração? Quebra na parte legal, na parte material, de forma jurídica, mas e depois para quebrar, fazer o divórcio energético? Por isso que existe tantas pessoas aí fazendo, tantos terapeutas aí, né? Fazendo divórcios energéticos. A gente já viu falar disso, né? Fala, nossa, mas divórcio energético divórcio energético, porque os cordões, eles estão ligados até que a morte os separe. Não é assim que o padre fala, ou lá na igreja, ou no ritual que foi feito, não é assim que se fala? Então, do ponto de vista energético, do ponto de vista espiritual, gente, tem locais que as pessoas, elas fazem, até corta o dedinho, né? E faz lá o sanguinho do dedinho, um furinho no dedo, né? E é pra sempre. Tem casamentos que eles não são legais, mas eles são espirituais e energéticos, que as pessoas fazem só o rito espiritual. Tem outros que as pessoas só casam no civil. E tem aqueles que já fazem a amarração completa, não é assim? Então, casamento é sim amarração. Do meu ponto de vista, eu como terapeuta, eu acabo desfazendo esses laços, né? Esses laços que foram feitos, esses compromissos durante cerimônias, que são ritos, né? Que a pessoa às vezes quer se separar, não consegue se separar. E aí a gente às vezes precisa cortar primeiro o espiritual e energético para a pessoa conseguir se separar no físico, na matéria. Às vezes a pessoa consegue se separar na matéria, mas não consegue se separar energética e espiritualmente. Então, cada caso é um caso. Bom, então, o casamento, gente, ele é uma amarração socialmente aceita. Mas, enfim, a gente estava querendo falar mais aqui, né, sobre a questão de outras amarrações mais trevosas. Essas amarrações que às vezes as pessoas falam assim, ai, mas eu gosto tanto dele, eu gosto tanto dela, eu não consigo viver sem, não consegue viver sem, não é? Eu já vou falar logo de cara, né? Se você tem uma relação onde o outro te faz feliz, hein? Eu nem tô falando que ele tá te fazendo infeliz. Se você tem uma relação amorosa onde o outro te faz feliz, se a razão da sua felicidade é o outro, então você está num relacionamento de vampirismo e o vampiro é você. É isso, porque não é pra ninguém te fazer feliz. As pessoas, elas são complementos, é troca. Numa relação assim, onde o outro, você coloca a função de fazer você feliz no outro, então você tá chupando ele energeticamente de canudinho e muitas vezes o outro cede porque ele tem um ganho secundário de se sentir todo aquele poder que você dá pra ele sobre você. Porque se não for ele, você não é feliz, né? Então, são coisas que a gente precisa refletir. Não é gostoso da gente parar para pensar. Aonde a gente se coloca emocionalmente é desconfortável. A gente precisa sair da zona de conforto. E espiritualidade, evolução, despertar espiritual, não é bonitinho, gente. É doloroso mesmo. A gente precisa olhar mesmo aonde que a gente tá errando, aonde que a gente tá se colocando, refletir, pedir força a Deus, a espiritualidade, para a gente poder fazer essas transformações. Porque um relacionamento saudável, um relacionamento afetivo saudável que vai te trazer alegria, as duas pessoas não podem ter relação de vampirismo. Então você não pode, você tem que estar bem. Você não tem que estar dependendo de ninguém para ficar bem. Aí não existe peso de nenhum dos lados, você consegue ter uma relação leve, leveza, com companheirismo, com objetivos em comum. Porém, o que acontece numa obsessão amorosa, não é? Aonde o outro fala, olha, eu não posso viver sem ele. Acontece comigo, gente, várias vezes, na maioria dos casos, mulheres que estão com tem a questão emocional, questão de autoestima, tem a questão do ego ferido, né? Então, não, tem que ser meu, não sei viver sem ele, não vou deixar pra outra, né? É meu, eu conheci primeiro, é meu, né? Então tem aquela coisa da posse.
E aí isso gera uma obsessão, e normalmente são mulheres. Eu diria que a cada 10 pessoas que pedem por amarração amorosa, 9 são mulheres. Por que isso? Tem a parte biológica, ancestral, tem a parte emocional, psicoemocional. Porque a parte biológica é aquelas nossas memórias celulares lá dos antepassados, que era assim, quando a mulher ela ficava grávida e se ela não tinha um companheiro, alguém para ir caçar, para ir colher, dificilmente ela e a sua prole sobreviveria, né? Então lá nos primórdios, já na ancestralidade, na sua memória celular, o seu lado biológico, ele já grita na mulherada. Isso, não tô nem falando do que a sua mãe falava, do que a sociedade fala, eu tô falando lá na ancestralidade. Já falava que você precisa de um companheiro, que você precisa de um homem, não é? Claro que a sociedade mudou, muitas coisas mudaram, mas isso fica intrínseco, né? De uma forma intrínseca em você. Aí vem todas aquelas conversas que a gente já sabe da sociedade, do que você escutou da sua mãe, do que a sociedade coloca através de redes sociais, mostrando as mulheres com companheiro e que vai cerceando a mulher de uma forma, colocando como se ela só tivesse valor. Eu falo mais de mulher porque a maioria das mulheres que fazem amarração, tá? Alguns homens, mas são poucos. E coloca como se ela precisasse de alguém. É uma cultura do precisar de alguém. Eu preciso de alguém. Você não é um ser incompleto, você já é alguém, né? Então, primeira coisa, né? A gente precisa entender que no nosso subconsciente vem essa questão biológica que fica chamando, né? Como se isso fosse te dar uma segurança, né? E é uma coisa, gente, irreal, principalmente nos dias de hoje, né? Já foi um dia, hoje em dia não, né? Então vem essa parte biológica, o homem para dar segurança. Depois a parte psicossocial, o eu preciso de alguém, porque eu preciso ser escolhida, eu preciso mostrar para a família, eu preciso mostrar para os amigos, eu preciso mostrar para a sociedade, eu preciso para mostrar para mim mesma que eu fui escolhida, não é? Então, assim, como se eu só pudesse ser feliz se eu tiver o outro, não é? Então, o que acontece? Eu começo a tirar o foco da minha vida, da minha felicidade, da minha realização, da minha alegria, começa a sair de mim e passa a ir para esse outro. E muitas vezes as pessoas entram num estado obsessivo tão grande que ela encontra esse outro. E aí esse outro, com certeza, na maioria das vezes não é tudo isso, mas ela está tão inconsciente desse seu processo de autossabotagem e de obsessão, esse processo de baixa autoestima, esse processo de apego do ego, que aí ela idealiza o outro, não é? E ela não tá percebendo que tudo que ela bota no outro como se ela precisa do outro é porque ela tá tirando dela, tá tirando de si, então ela se fragiliza diante do outro. Chega então a níveis assustadores que as pessoas fazem essas coisas, né? De não importa o que você faça, eu pago o que você quiser, mas eu quero, já ouvi assim, eu quero a minha mulher de volta, eu quero o meu marido de volta, e vê se não, ou eu quero aquele homem pra mim, ou eu quero aquela mulher pra mim, vê se não é uma idealização de algo que não existe, porque se existisse, se fosse real, se essa pessoa fosse ideal e você não estivesse idealizando, mas se ela fosse de fato ideal, você não precisaria estar recorrendo a esses subterfúgios que criam processos energéticos que arruinam ainda mais a sua vida e a vida do outro também. Então, a pessoa idealiza, ela coloca um alvo nas costas da pessoa que ela diz que ela ama, né? Bom, o principal é a questão da carência, né? Se você tá com a sua autoestima em equilíbrio, jamais você vai aceitar um relacionamento que não é natural, que é antinatural. E que vai acabar com a sua prosperidade, porque aonde o amor está em desequilíbrio não pode haver crescimento.
Independente da sua religião, vamos falar agora, por exemplo, do arcanjo Raniel. O arcanjo Raniel é o arcanjo da luz rosa. Então até aqui, ó, com uma velinha aqui, em correspondência do arcanjo Raniel, acesa na luz rosa, para abençoar o nosso encontro dessa noite com a luz do amor, para trazer esse amor de forma equilibrada pra gente, né? Mas vamos falar então de arcanjos. Arcanjo Raniel é o arcanjo da luz rosa, tô até aqui ó, com a estola da cor dele. E arcanjo Raniel, além dele ser o arcanjo do amor, ele é o arcanjo da prosperidade. Falando de arcanjo, vamos falar de orixá. Eu sou universalista, tá? Tudo que é de Deus eu gosto, tudo que é divino eu gosto. Vamos falar de prosperidade em relação a orixá. Quem que é o orixá da prosperidade? É Oxum. Todo mundo sabe, não é? Oxum é do amor, mas é do ouro também. Opa, amor e prosperidade de novo. Aonde você for, por exemplo, você pega Lakshmi, que é a deusa indiana do amor e da prosperidade. Olha só. Então, se você está em desequilíbrio nos campos do amor, sua prosperidade, ó, vai miando, vai acabando, vai ficando difícil, não é? E assim é, principalmente porque quando a pessoa faz uma amarração amorosa, e ela pode fazer qualquer tipo de amarração, gente, até aquelas de banquinha de jornal, sabe? Se der certo, ela tá ferrada. É melhor que não dê certo, porque se der certo o negócio, toda a energia dessas duas pessoas, elas vão ficar trabalhando a energia naquela amarração para sustentar aquela mentira energética. É isso que acontece, a pessoa fica desvitalizada, não tem energia para mais nada. E a energia que as pessoas produzem fica ali, ó, para sustentar aquilo. Esse é um dos motivos que não dá certo. E aí costuma dar briga, só que as pessoas não conseguem se largar. Por quê? As pessoas estão amarradas, a amarração não deixa. Olha só que situação. Como que você faz? A primeira coisa que você precisa fazer, você não precisa ser iniciado em um mistério, não precisa ser mago, não é? Primeira coisa, você precisa libertar a sua mente. Se você pensa que a sua felicidade depende de alguém, você precisa libertar a sua mente e focar em você. Toda essa energia que você pensa, às vezes, fazer amarração pro outro, pega essa energia e coloca na sua vida. Começa a fazer, mandar fazer magia, faz pra você, sabe? Se conecta, por exemplo, com o arcanjo Raniel. Se conecta com uma divindade do amor, não sei se você gosta de orixá, de anjo, de Lakshmi, ou se você vai lá nas energias naturais, pega lá um quartzo rosa, faz oração, não sei o que é que você gosta, não importa, mas sabe, focar em você, pegar essa energia que você ia gastar dinheiro, recurso, tempo, ia gerar karma pra você ainda, porque você passou em cima do livre-arbítrio do outro, e karma não é castigo, gente. Karma é a lei do retorno trazendo consciência pra você pelo caminho da dor, que dói, é um aprendizado pela dor. A lei do karma, ela quer gerar consciência e restauração da ordem, não é castigo, né? E aí você pega todos esses recursos e foca em você, né? Não tem essa de dedinho podre. Não existe essa de dedinho podre. O problema é mais complexo na sua energia, na sua frequência. Uma pessoa com autoestima tão baixa que acha que precisa mandar fazer amarrar o outro para ser gostada. Como que ela vai atrair alguém que goste dela se ela não gosta dela? Então você precisa se gostar, cuidar do seu físico, cuidar do corpo físico mesmo para elevar a autoestima e cuidar do seu emocional, investir em você, cuidar da sua energia, cuidar da sua vibração, da sua frequência se elevar, porque aí quando você transforma a sua energia, aí você se eleva e aí você vai começar a atrair as pessoas na sua nova frequência. Olha, eu vou contar pra vocês bem rapidinho, de uma forma resumida, o primeiro atendimento que eu fiz na minha vida. E comigo os atendimentos não foi assim, eu vou virar terapeuta. Não fiz isso, nunca pensei isso na vida, tá, gente? Eu era concurseira, tá?
Não, a espiritualidade era pra mim, pra minha evolução. Eu não pensava que eu ia ser dirigente de espaço, que eu ia dar aula de espiritualidade. Eu não pensava nada disso, né? Enfim, ainda tava adormecida, né, pra minha missão. E uma entidade chegou em mim, uma entidade incorporada numa das aulas que eu frequentava de espiritualidade e magia, e falou assim: está na hora de você atender. Tinha uns 40 alunos lá, ela apontou pra mim e falou isso. Falei, eu? Falei, mas já, acho que eu não tô pronta, né? Tinha 10 anos que eu estudava. Acho que eu não tô pronta. Você vai esperar o quê? Aí pegou, falou umas coisas pra mim em relação daquilo e falou que era pra eu atender. Eu falei, mas não tem ninguém pra atender. Ele falou, eu vou mandar pra você. Eu falei, tá bom. Então tá bom. Se a espiritualidade mandou, eu obedeço, né? Eu, como uma boa taurina, teimosa, cabeça dura, mas pra espiritualidade eu abaixo a cabeça, né? Pra espiritualidade de luz, de equilíbrio, a gente reconhece, eu abaixo a minha cabeça e eu obedeço. Obedecer gente aqui na terra é difícil, mas pra espiritualidade eu abaixo minha cabeça mesmo. E aí tá, fui embora pra minha casa. Naquela noite eu tive um desdobramento astral, ou projeção astral, saída do corpo, o que você prefere, né? E eu encontrei, eu fui pra casa que eu morava na infância, numa cidade da infância, e lá eu tinha uma amiga colada assim de parede, morava assim, né, na casa vizinha, que eu não via, gente. Olha, eu acho que mais de 10 anos que eu não via aquela menina. E nós éramos amigas de infância, eu não sabia nada da vida dela. Eu tinha ela no meu Facebook, mas nem na minha timeline ela aparecia na época. Gente, essa história minha aqui já tem quase 15 anos, tá? Que aconteceu isso. E aí eu fui pra lá projetada e eu fui pra casa dela. Quando eu entrei na casa dela, ela começou a me mostrar as coisas. Falou, minha irmã tá assim, tá com depressão, porque minha mãe faleceu, eu também não ando bem, minha vida. Aí começou a contar a vida dela e mostrar a casa, e aquela casa tava numa energia trevosa, horrível. E aí pegou e falou pra mim, tem mais, eu fiz uma amarração e eu tô amarrada, e me mostrava o marido dela, né, que na verdade eles foram morar juntos, né, não fizeram a amarração do casamento, né, mas ela fez uma amarração pra ter ele, né. Eu fiz uma amarração e agora tá assim, olha, minha vida tá um inferno, eu não aguento mais, eu não consigo separar dele, e eu fiz a amarração, eu não consigo separar, e agora, e doente, sem dinheiro, deprimida, tudo de ruim tava acontecendo na vida dela. E me contou em detalhes o que tinha acontecido, e eu não tinha notícia dela há muitos anos. Aí eu acordei, falei, meu Deus do céu, é pra eu desfazer a amarração que ela fez, né? É a entidade que mandou pra mim, pra eu ajudar ela. Ah, não, mas eu não vou fazer nada, não. Não vou fazer porque ele disse que ia mandar pra mim, mas mandou em projeção. Não vou fazer, né? Tá, peguei meu celular, abri o celular no Facebook, quem que aparece na minha timeline? A menina. Me deu um negócio no meu coração, eu falei, tá, eu vou mandar uma mensagem pra ela. Fui lá no Messenger e falei assim, oi fulana, tudo bem com você? Eu tive com você essa noite, você lembra que a gente esteve junto em sonhos? E ela deu risada aí de família evangélica, né? Aí eu peguei e falei pra ela, eu comecei a contar, olha, eu tive aí, você me falou isso. E aí ela foi confirmando tudo, que a mãe dela tinha falecido, que a irmã tava, tudo ela foi confirmando. Quando eu falei da amarração, falei, você tá com uma pessoa e você tá amarrada a essa pessoa, sua prosperidade tá estagnada, vocês só brigam, não conseguem separar, tá destruindo a sua vida, tá destruindo a vida dele. Quando eu falei isso, ela falou, não, de jeito nenhum, Suzy, imagina que eu vou fazer isso. Evangélica, né? Imagina que eu vou fazer isso? Não, Suzy, de jeito nenhum, amarração não fiz, não. Eu falei assim pra ela, aí é que tá a firmeza que a espiritualidade dá pra gente, né? Eu falei, olha, você pode não falar, você pode não admitir, mas eu sei que você fez a amarração pra esse rapaz, porque quem me mostrou foi a espiritualidade, mesmo que você não admita. Mas porque a espiritualidade me mostrou e me mandou, eu vou desfazer pra você. Eu vou te libertar.
só falo uma coisa, e a força, o poder não é meu, tá, gente? A gente é iniciado nos mistérios dos arcanjos, de divindades, o poder é deles, a gente é só ferramenta, tá? Falei, mas tem uma coisa, não é pra você fazer mais, não faça de novo. Falei pra ela, não faça de novo, né? Falei pra ela que já tinha sido um amparo muito grande a espiritualidade ter mostrado pra mim. Sabe por quê, gente? Porque uma magia negra que você faz, ela só se recolhe com uma magia mais poderosa. Então, se fez uma amarração, fazer ela faz, mas desfazer ela não consegue. Ela vai precisar de uma outra pessoa que tenha autoridade espiritual e magística, com mais poder. Quem tem poder maior que tudo são as divindades. E divindade não apoia magia negra. Por isso que sempre desfaz, tá? E aí, quando eu falei assim, aí ela se desconcertou e falou, tá bom, Suzy, eu vou falar a verdade pra você, eu fiz sim. Tá acontecendo tudo isso, mas você falou, fiquei com vergonha. Eu falei, não, tá tudo certo. Eu vou desfazer e vai ficar tudo bem. E assim foi, gente. Assim, eu desfiz aquela amarração que ela tinha feito. Ela conseguiu ali nos próximos dias se separar daquele rapaz. Depois ela encontrou uma outra pessoa da afinidade natural dela, porque aí é que tá. Quando você faz a amarração, você fecha os seus caminhos no amor, porque você tá preso naquele. Às vezes a pessoa certa tá ali te esperando, mas você não enxerga, porque você tá preso no outro, tá preso com a outra, né? E aí nesse processo todo, ela se libertou, graças a Deus, né? Foi liberta, achou essa outra pessoa que foi trazida pra vida dela, se casou. Eu falo casamento do risada, né? Quem assistiu o começo da live sabe por que eu tô rindo. Se casou, teve uma filhinha e tá bem, sabe? Está bem. Então, gente, não tem desculpa. Se você não tá sendo feliz no amor, você precisa primeiro, se você tá com vontade de amar alguém, se você tá obcecado por alguém, você precisa parar, olhar pra você e se perceber aonde que está o seu desequilíbrio. O problema é seu, não é do outro. Não é pra você ser obcecado por ninguém. As pessoas, o amor é via evolutiva, relacionamentos são trocas, as pessoas vêm na nossa vida ou pra gente resgatar karma, ou pra gente evoluir, aprender junto. E são ciclos de aprendizado, que às vezes duram meses, ou anos, ou vidas, mas a gente não pode prender. Os laços energéticos entre as pessoas, eles são naturais. Eles acontecem de formas naturais. E o amor verdadeiro vai criando esses laços entre nós. E não é só nesse amor afetivo que envolve questões sentimentais ou sexuais. Não, o amor verdadeiro, ele vai criando laços entre pessoas de várias formas, por amizade, familiares, relacionamento também afetivo, por que não? Mas é tudo de uma forma suave, leve, sem crivo, sem prisão. Se você tá aprisionada, então você tá vivendo um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, um relacionamento vampírico, e o amor é via evolutiva, é aprendizado. Se você tá nesse aprendizado pela dor, vai observar qual é o seu porquê. Por que você tá desse jeito? Se você desconfia que você tá amarrado, é porque você tá mesmo. Se você tenta se separar e não consegue, então é porque você tá mesmo. Tem muitas amarrações que passam vidas, que as pessoas se prometem e fazem pactos de sangue, desencarna, encarna de novo e continua amarrado, continua preso, né? Então, caso existam circunstâncias assim mais profundas que envolvem arquepadias, que são magias dessa vida ou magias mais antigas, precisa desfazer, precisa de uma magia mais forte, magia com divindade, magia com arcanjo, com anjo. Desfaz qualquer coisa, liberta qualquer pessoa, certo? Então, esquece esse negócio de preciso de alguém. Você precisa de você precisa da sua integridade como ser, você precisa elevar a sua autoestima. É isso que você precisa. E aí você cuida do seu jardim,
que aí vai começar a chegar as borboletas, os passarinhos, não é? Não adianta querer pegar pulso, porque é igual sabonete, né? Você aperta o negócio, pula, não é assim? Depois ainda quer reclamar, né? Então, vai tratar as suas carências. Uma entidade, uma vez chegou em mim, gente, e eu era cheia desses karmas nos campos do amor. Eu tinha magias antigas ativadas de vidas passadas que me impediam de viver o amor. Eu falo com vocês com conhecimento de causa, né? Hoje, graças a Deus, eu sou curada. O que significa isso? Significa que nunca eu vou ter problema no amor? Não. Significa que se um problema no amor se materializar na minha vida, eu não vou ficar presa a ele. Eu vou ter muita facilidade de resolver, de não criar um processo obsessivo, e mais kármico ainda, não é? Eu vou me soltar, me libertar, falar, não, tudo bem, né? Pede força para a espiritualidade e resolve de uma forma pontual. Quando a gente tem ainda muitos processos de vidas passadas, às vezes fica um pouquinho mais difícil, mas a consciência cura, não é? E tem várias formas de você buscar a cura. Começa buscando a cura através da libertação da sua carência afetiva, da dependência emocional, do resgate do seu poder pessoal, da sua importância, de quem você é, né? Do seu alto amor. E Raniel, o arcanjo Raniel, que é o arcanjo do amor, ele é o arcanjo que traz harmonia nas nossas relações, né? Então, eu deixo um convite para você, né? Caso você esteja passando por essa dificuldade nos campos do amor, não precisa você ser uma iniciada, maga como eu, como meus alunos. Você não tem nada disso, não importa. Os anjos estão aí para todos, né? Se você não toca neles pelas iniciações magísticas, você toca pela fé. É uma forma, não é? Então, pega uma velinha como essa, uma velinha rosa, né? Toda vez que você for acender uma vela para um arcanjo, eu tô falando do arcanjo Raniel, Raniel com H e não com R, tá? Toda vez que você for acender uma vela para um arcanjo, primeiro você acende a vela para o seu anjo da guarda, porque ele vai fazer a ponte, ele vai fazer essa conexão com o arcanjo. Todas as vezes. Quero acender vela para o Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel é a vela azul escura. Não tem nada aqui pertinho para mostrar para vocês, mas aqui, ó. Uma vela de Arcanjo... Ui! Arcanjo Miguel. Essa vela aqui, ó. Tá vendo? Azul escuro. O que eu vou fazer primeiro? Vou acender uma vela branca pro meu anjo guardião, para ele fazer essa conexão com o Arcanjo Miguel. Sempre que você for acender uma vela para um arcanjo, você acende primeiro para o seu anjo guardião, a menos que você seja iniciada, tá? Vamos lá, deixa eu conectar de novo porque eu derrubei, né? Deixa eu aproveitar então e pedir para a luz do arcanjo Raniel envolver a todos nós na sua luz de amor, de fraternidade, de harmonia, de prosperidade, que a luz rosa do arcanjo Raniel envolva a todos que buscam a cura nos campos do amor, no seu amor próprio principalmente. Sagrado anjo e sagrado arcanjo Raniel, peço que cada um receba, segundo sua necessidade, o merecimento diante da lei, aquilo que veio buscar. Que as vossas asas se estendam sobre a vida de cada um e que a vossa luz possa envolver a mente e o espírito de cada um, trazendo clareza, lucidez, autoconsciência, expandindo a consciência de cada um para que cada um possa enxergar aonde precisa se melhorar e que ali a sua luz de auxílio
se derrame, fortalecendo, encorajando, para que cada um consiga então superar os desafios dessa encarnação a nível emocional, mental e nos campos do amor. Peço que dê a coragem necessária para fazer essas transformações, para se impor, para se empoderar, para se impor não só ao outro, mas a si mesmo e colocar um basta em relacionamentos tóxicos, abusivos, com o outro, mas também consigo mesma. Sagrado Arcanjo, peço que encha de luz e de poder aqueles que agora, nesse momento, se debruçam diante do teu poder. Que as suas asas repousem sobre nós. Muito bem. Eu acho que por hoje tá bom, não é? Então, eu vou deixar a live disponível aí no TikTok para quem quiser pegar desde o comecinho. Gratidão, fiquem todos com Deus. Tenham uma